Bem, boa tarde mais uma vez a todos. Obrigada pela presença na tarde de hoje. E hoje nós estamos tendo um convidado muito especial, que é o Charles Boeira, que é membro da Sociedade Teosófica, gerente da editora Teosófica, escritor, estudante de ciências de religião, que vai nos apresentar a palestra Mitologia dos Super-Heróis, interpretação simbólica do filme Pantera Negra. Eu vou, antes de começar, apresentar os objetivos da Sociedade Teosófica, que são: primeiro, formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O segundo é encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciências. E o terceiro é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Agora vamos nos preparando para a palestra de hoje, fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração suave e profunda e acompanhando comigo o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sinta uno contigo, que ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê. Agora é com você, Charles Boeira. Obrigado, Márcia. Obrigado, Berta, pelo convite. É uma honra, né, estar aqui conversando com a loja de vocês. A gente sempre fica honrado, né, com convites da Sociedade Teosófica, né, qual a gente faz parte, mas, enfim, é uma instituição que já estava aí há muito mais tempo antes da gente chegar nesse mundo, né, e vai continuar aí por muito mais tempo depois que a gente vai. Então, nós somos meros participantes, né, um trem passando e a gente entra e em algum momento, né, a gente vai descer e vai continuar e outras pessoas vão fazer parte, continuar aí trocando e buscando a nossa origem. Bom, antes de eu projetar a apresentação, eu queria fazer uma contextualização, assim, né? Que eu percebo que às vezes eu falo desse tema e muitas vezes as pessoas não pensam assim, né? Ah, mas super-herói, né? Um tema de criança, né? O que isso tem a ver, né? Qual a relação? Né? Muitas vezes eu vejo que cai um pouco nisso. Bom, é claro que esse tema dos super-heróis, né? Da cultura pop, ele dá margem para inúmeros formatos de interpretação, né? Inúmeros tipos de interpretação. Eu aqui estou trazendo uma interpretação psicológica e mitológica. É claro, até porque as duas são relacionadas, né? Então, a mitologia ela tem uma função psicológica e a nossa própria psique ela responde automaticamente a esses mitos. Na apresentação eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o filme no cinema. Por que esse tipo de filme hoje lota tanto os cinemas? Né? Para vocês terem uma ideia, esse ano, 2022, eu li recentemente que mais da metade da bilheteria mundial no cinema foram em filmes de super-heróis. Por que será que está atraindo tanto? Né? O que a gente está tanto indo ver no cinema? Né? Esse tema, também outra informação que eu acho relevante, né, é que ele não saiu da cabeça do Charles Boeira, simplesmente, né? Claro que eu tenho muitos insights meus, muitas percepções minhas, mas existem livros sobre esse tema. Eu tenho um aqui, inclusive, nas minhas mãos, né? Que foi traduzido para língua portuguesa como Nossos Deuses São Super-Heróis. O nome original dele é um pouquinho diferente, né? Mas, basicamente, ele traz o relato de alguém que teve contato com os quadrinistas norte-americanos e ele traz muitas informações, né, sobre
sobre esse universo. E até algumas curiosidades. Uma curiosidade é que o mercado de história em quadrinhos nos Estados Unidos, ele teve muitos momentos de que quase, assim, quase deixou de existir, né? Teve momentos assim em que as pessoas pararam de se interessar por esse tema, e em alguns outros momentos ele voltou a ser popular de maneira muito forte. E uma curiosidade que ele traz é que os momentos em que os quadrinhos voltaram a ser populares geralmente foram simultâneos ou posteriores a grandes crises sociais. É uma curiosidade, né? Então, por exemplo, na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, as comics foi basicamente quando os super-heróis surgiram, né? Nessa época, nos Estados Unidos, né? E depois, com a Guerra do Vietnã, né? Que foi uma guerra muito, muito sofrida para o povo norte-americano, né? Muitas pessoas morreram, eles perderam a guerra, né? Então, também foi uma época em que os quadrinhos ficaram em alta. Depois disso, teve um período, década de 90, a indústria de quadrinhos norte-americana quase faliu, ela quase deixou de existir. Ela voltou a reacender, curiosamente, após o 11 de setembro, né, 2001, a queda das Torres Gêmeas, né, todo mundo lembra. Então, depois daquilo, voltou a acender, né? E agora, com a pandemia, tá aí, né? A maioria das pessoas que foram no cinema assistir filmes foram filmes de super-herói. Por que isso? Né? Por que isso? Será porque essas representações da nossa cultura, elas estão relacionadas às divindades, né? Então, nós, em momentos de aflição, a gente procura essas referências mitológicas. É algo intuitivo na gente, né? A gente pode observar, por exemplo, que países onde o índice de ateísmo é muito grande, geralmente são países socialmente mais bem resolvidos, né? Países de primeiro mundo. Então você pega ali os países nórdicos, né? Que quase não, a Finlândia lá que não tem nem presídio, não tem mais, né? De tão avançado socialmente que eles estão, né? Então o nível do ateísmo, assim, o percentual de ateus é muito grande. Enquanto que países que ainda têm muita desigualdade social, que é muito difícil viver, né? A gente pode citar o exemplo tanto do Brasil quanto da Índia. Eles são dois países aí com muita religiosidade, né? A terra dos deuses, a Índia, e o Brasil também até. Eu digo que o Brasil é a Índia 2.0, né? Então, a gente tem essas características, né? Que o povo é muito religioso, você tem uma pluralidade religiosa enorme, gigantesca, um interesse por esse assunto gigantesco. Eu lembro da Patrícia, né, a namorada do Joaquim Melo, da loja da Arma de Porto Alegre, que ela é francesa, né? E ela disse que achou incrível que ela estava no ônibus e tinha uma pessoa lendo um livro sobre xamanismo dentro do ônibus. E todo mundo normal, né? Ela disse que na França isso seria um escândalo, né? A pessoa lendo um tema assim no ônibus, né? Seria algo escandaloso. E aqui no Brasil é normal, porque a gente é um país com outro viés, né? Com esse tipo de tema, assim, é muito popular, a gente lida muito bem. E talvez isso esteja relacionado, esse fato esteja relacionado com a desigualdade social, né? Com a maneira como é difícil para a maioria de nós viver no Brasil. Então, quando a gente passa momentos de dificuldades, a gente busca novamente essas referências mitológicas. Esses primeiros quadrinistas, eles tinham noção disso, né? O autor do livro, ele traz que mais da metade, uma grande maioria desses quadrinistas, eles eram judeus e eram cabalistas, né? E boa parte deles também era Rosa Cruz, tinha muitos maçons e tinha inclusive teosofistas, né? Entre essas fileiras. Então, eles conheciam essa questão simbólica, eles conheciam o quanto essas representações são importantes, né, para o ser humano. E o quanto, talvez, na nossa época, nós estejamos carentes, né, desses símbolos. A gente percebe que muitos dos super-heróis, os super-heróis eles são apresentados como deuses. Né? Então, Deus, Superman, né, que é o primeiro super-herói das comics e o mais icônico, né? E, gente, é Deus, né? O poder vem do Sol, ele é um Deus solar, né, nitidamente. E
Se a gente for ver os vilões, assim, a caricatura mais comum de vilão, acho que todo mundo já viu, né, em algum filme, alguma representação, o cientista maluco. Já viram isso, né? Sempre tem um vilão que é um cientista maluco, é um cientista doido. Talvez isso seja uma resposta. Então, o herói é o nosso lado divino, né? E o vilão, ele é esse nosso lado humano, né? A ciência aí vem a questão do materialismo em cima, né? Se a gente pensar no início do século passado, né? Então vem a questão do positivismo, que até hoje tem reflexos, né, na nossa cultura, né? O positivismo que negava, né, essas questões religiosas e enaltecia a ciência acadêmica. Então, quando a gente tem o cientista maluco, por que ele é o vilão? Porque quando a gente tem essa ciência desequilibrada, qual é o resultado? A gente tem bomba atômica. Né? Nós somos esse cientista maluco aí. Nós somos crianças brincando com algo né, que a gente ainda não tem maturidade para isso. Né? Se a gente for pensar em outros vilões muito populares, como o Coringa, né? O Coringa está super em alta, teve um filme, né? O ator até ganhou Oscar recentemente. E esses tempos eu estava refletindo, assim, o que a gente, por que essa figura nos amedronta tanto, né? Por que ele é um vilão tão icônico para nossa cultura? Eu fiquei refletindo sobre isso, porque ele não tem superpoderes, né? Mesma coisa o cientista maluco, ele não tem superpoderes. Por que a gente tem, o que assusta? Por isso, né? Pelo perigo da ciência. E no caso do Coringa, por que assusta, né? Porque ele é uma pessoa sem freios inibitórios. Ele é uma pessoa capaz de qualquer coisa. E isso nos assusta. Né? Porque todos nós temos os nossos freios inibitórios, que nos impedem de sair na rua e matar outra pessoa, por exemplo. Né? E uma pessoa sem esses freios é um sociopata, né? É um psicopata. Então, nada nos assusta mais do que isso, porque o ser humano é a criatura mais perigosa do planeta. Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. Né? Então, em resumo, essa luta representada nos quadrinhos, ela representa muito o nosso Zeitgeist, né? A necessidade da psique da nossa era, que é justamente trazer novamente essa questão das divindades, da nobreza, né? Desses ideais de aspiração elevados, para que a gente não se torne o cientista maluco, para que a gente não se torne, né, o Coringa ali, né, aquela pessoa sem freios, aquela pessoa capaz de qualquer coisa a qualquer custo. Bom, eu vou abrir a apresentação. Foi só para contextualizar. Muito bem. Então, o filme, eu trouxe sobre o filme do Pantera Negra. Obviamente, eu vou falar muito também sobre o personagem em quadrinhos, que, por sua vez, trouxe, né, tornou o filme possível, né? Então é um personagem que nasce nas comics e teve uma adaptação cinematográfica em 2018 e inclusive está próximo aí de ter uma continuação. Ninguém sabe direito a data da continuação por alguns problemas ali com o elenco, né? Depois eu vou até fazer alguns comentários. Mas eu acredito que provavelmente ano que vem, né, deve sair a continuação do filme. Algumas curiosidades, então, sobre o filme, né? Ele superou a bilheteria de 1,3 bilhões de dólares, né? Então ele está num patamar privilegiado de filmes que faturaram mais de 1 bilhão. Né? Então não é comum um filme faturar mais de 1 bilhão. São só produções que tiveram muita resposta do público, né? Ele foi muito aclamado pelo público e pela crítica. Geralmente, filmes de super-heróis, eles não são aclamados pela crítica, né? Muitas vezes eles até têm aceitação do público, mas sempre tem aquela coisa que, são todos iguais, é tudo a mesma coisa, né? E, enfim, aí realmente tem alguns que são tudo a mesma coisa mesmo. Mas estou dizendo, né, que então dentro dos filmes de super-herói ele se destacou, assim, né? Ele recebeu elogios da crítica e foi indicado a 7 Oscars, o que não é comum em filmes desse gênero, né? Geralmente você não vê filme de super-herói indicado a Oscar. Né? Então ele foi indicado como melhor filme, trilha sonora, figurino, canção original, mixagem de som, edição de som e direção de arte. E venceu 3 categorias, né? Figurino, direção de arte e trilha sonora. Então, assim, só para dizer que, além do tema por trás, mitológico, psicológico, ele também é um bom filme, né? Então, recomendo a todos, quem não assistiu, assistir, e quem já assistiu, também assistir de novo, né? Agora, prestando atenção, talvez, nas referências que eu vou trazer.
Uma curiosidade, eu trouxe algumas curiosidades, né? É que, na verdade, Pantera Negra não existe. Porque Pantera, academicamente, né, é um termo genérico aplicado a vários tipos de felinos. Então, o leão, por exemplo, é Panther Lion, né, o nome científico, né? Então, pantera, leão é pantera, tigre é pantera, onça é pantera, leopardo é pantera. E o que a gente chama de pantera negra, na verdade, ou é um leopardo ou é uma onça com a pelagem escura, né? Então, algumas onças e alguns leopardos, eles têm a onça pintada, né? Ela tem as pintinhas, só que algumas elas nascem com muita melanina e daí elas ficam com as pintinhas em todo o corpo e daí elas ficam pretas, né? E a mesma coisa acontece com os leopardos, né? Então, como não tem onça na África, então a pantera negra da África, que é a que é trazida no filme, né? É, na verdade, um leopardo com a pelagem escura. É uma curiosidade, né? Mas, popularmente, no nosso imaginário, a pantera negra ela é bem impactante, né? Mas ou é uma onça ou é um leopardo. Bom, aqui um pouco, né, sobre o ocultismo nas histórias em quadrinhos. Eu falei um pouco já na contextualização, né? Aqui eu tenho uma foto de dois ícones assim das comics, né? Que é o Stan Lee, que até faleceu recentemente, acho que muitos já ouviram falar. Ele aparece em quase todos os filmes da Marvel Comics, né? Ele faz participações especiais em praticamente todos os filmes. E no Pantera Negra, se não me engano, também ele aparece. E atrás dele está uma figura menos conhecida, que é o Jack Kirby. Nas comics, o clássico é você ter dupla de criadores, né? Um roteirista e um ilustrador. E eles criam juntos as histórias e os heróis. O Jack Kirby era o criador junto com o Stan Lee na maioria das criações dele. Inclusive, o Jack Kirby ele chegou a criar mais heróis que o próprio Stan Lee, né? E ele... por que eu coloquei ele aqui, né? Porque o Jack Kirby ele é o responsável pelas principais referências mitológicas nos quadrinhos. O Jack Kirby ele tinha essa consciência, ele sabia o que ele estava criando. Ele sabia que ele estava ressignificando as mitologias para nós, para nossa época, né? Porque essa questão do herói, ela está nas mitologias. Na mitologia grega, por exemplo, você tem os deuses, você tem os semideuses, você tem os titãs e você tem os heróis. E os heróis, eles são capazes de feitos sobre-humanos, assim como os super-heróis das comics, né? Então, não é tão diferente assim. A diferença é que eles vivem na nossa época, eles são representados na nossa época. Assim como os deuses gregos eram representados na época, né, deles. Então, você vê os deuses gregos, eles se vestem como um grego antigo, e eles parecem um grego antigo. Se você vê os orixás africanos, eles parecem um africano vestido como se vestia há milhares de anos, né? E a etnia e as formas físicas. Se você vê os deuses nórdicos, eles parecem vikings, porque eles são da época dos vikings, né? E assim por diante. E os super-heróis, eles vivem na nossa época. E eles têm desafios relacionados aos nossos desafios, né? Então, por exemplo, o Joseph Campbell, que muitos devem conhecer, né, o famoso antropólogo, super importante, né, a obra dele inclusive para o movimento teosófico, assim, né, um gigante aí que a gente teve no século passado. Ele diz que nos mitos, né, os desafios são sempre em território desconhecido, porque ele representa, né, esse desafio do mito, ele representa a exploração do nosso subconsciente, a exploração do desconhecido, a exploração do que a gente não conhece. Então, na antiguidade, quem morava na região sul, né, os mitos falavam sobre o norte, né? Ah, o herói foi para o norte enfrentar gigante, enfrentar não sei o quê. Quem morava no norte vinha para o sul, né? Ah, o herói foi para o sul e tinha desafios, tinha medusa, tinha não sei o quê, tinha sereia. Desculpe. Então, o desafio sempre está no desconhecido. Aí o Stan Lee diz, né, que nessa entrevista ele estava falando sobre Star Wars, Guerra nas Estrelas, que para quem não sabe, o criador de Guerra nas Estrelas era protegido do Joseph Campbell, né? Ele foi um discípulo, um pupilo de Joseph Campbell. Por isso que ele criou Guerra nas Estrelas, né? Em cima dos mitos, também recriou os mitos. E o Campbell diz assim,
Hoje nós conhecemos todo o planeta. Não tem mais muito território desconhecido no planeta. A não ser que a gente crie lugares fictícios, que é o que acontece com a Pantera Negra. Né? Existe uma cidade fictícia, uma cidade escondida, né? Uma cidade oculta. Né? Faz referência ao ocultismo. Mas aí quando ele estava falando de Guerra nas Estrelas, ele disse assim, você hoje, o que sobrou para o herói? Sobrou jogar ele no espaço. Né? Por isso Guerra nas Estrelas, porque a gente conhece o planeta, o que a gente tem, o que nos resta para explorar é o espaço. Então, você joga o herói no espaço. E nos filmes de super-herói, né, nas histórias de super-herói, você vê muito disso. Então você tem muitas ameaças espaciais e eles saindo do planeta. E é por isso, porque esses mitos, né, eles têm que explorar o desconhecido. Uma frase do Jack Kirby, assim, para mostrar o quanto ele estava consciente, né, do que ele estava fazendo. Ele disse assim: nasci numa era sem referências mitológicas. Me vi obrigado a recriar os deuses. Por que ele falou isso? Né? Um outro roteirista de quadrinhos, muito conhecido, o Alan Moore, é considerado talvez o maior roteirista de história em quadrinhos da história. Esse tá vivo ainda, né? E ele é um ocultista declarado. Ele diz que muito disso se deve ao monoteísmo, né? Porque na antiguidade você tinha, né, toda aquela representação mitológica, e a mitologia ela tem uma função para a nossa psique, né? Ela tem uma utilidade. Como ele diz, é como um alfabeto divino. Então você vai navegando naqueles símbolos e é uma ferramenta de autoconhecimento, assim como a astrologia. E aí ele diz, né, o monoteísmo ele tira um pouco, né, essas referências, embora depois elas renasçam com os panteões de santos e de anjos, né? Mas você perde muita referência. Enfim, então veja que o Jack Kirby ele tinha noção que ele estava recriando com a cultura pop, né? Ele estava recriando os deuses, estava trazendo de volta, estava ressignificando, né? Os deuses podem ser. Aqui está uma foto do Alan Moore, né? Que eu comentei agora. Então você pode, né? O Campbell dizia, né? Então que a mitologia ela vai sendo reapresentada, isso é natural, né? Ela vai sendo ressignificada. Os deuses gregos, hoje, eles não fazem mais sentido para nós. Embora, é claro que todos aqui, eu acredito que a maioria aqui gosta de mitologia, eu leio mitologia grega, eu fico encantado, né? Mas ela não ressoa no nosso íntimo, né? A gente não fica louvando Zeus, louvando Hércules, né? Ela não responde mais à nossa psique coletiva, né? Algumas mitologias ainda assim, como religiões indígenas e africanas, elas ainda estão vivas para alguns segmentos religiosos, né? Mas assim como a mitologia cristã, né, ainda está viva para a maioria, né, no Ocidente. Mas essas antigas mitologias que a gente estuda, né, grega, nórdica, elas estão aí como ferramenta psicológica, a gente pode estudar, né, mas ela não ressoa mais no nosso íntimo, né? Ela é como se ela tivesse morrido, né? Fosse uma casca morta ali, né? Enfim, aqui o tal que eu falei, né? Que o Alan Moore diz que o monoteísmo ele diz que transformou a mitologia como se fosse uma nota de uma música só. Né? Não, desculpa, ao contrário. É uma música de uma nota só. Né? Uma música que só tem uma nota, né? Que eu estou tocando a mesma nota. Incapaz de atender nossas necessidades psíquicas. Isso ele fala no documentário The Mindscape of Alan Moore, que está no YouTube, né? Se interessar, é bem interessante. Gosto bastante. Bom, aqui um pouquinho sobre o conceito junguiano de arquétipos e complexos, que muita gente fala sobre os arquétipos, né? Mas às vezes a gente confunde, né? O que é arquétipo, o que é complexo. As pessoas, muitas vezes, né? A gente interpreta que os arquétipos são os deuses das mitologias, e não são. Né? Os arquétipos são ideias primordiais. Então, todos nós temos uma ideia primordial de mãe. Todos nós temos uma ideia primordial de pai. Todos nós temos uma ideia primordial de filho. Todos nós temos uma ideia primordial de irmão, de mestre, e assim por diante, de sábio, e assim por diante. É uma ideia primordial, ela não tem forma. Né? Todos nós dividimos esse arquétipo. Mas isso não quer dizer que os deuses são um arquétipo. Os deuses são complexos, né?
Eles são representações do arquétipo. É por isso que a mitologia ela pode ser recriada à exaustão, né? O Campbell dizia que os mitos são como sonhos. Eu não tenho como adivinhar o que eu vou sonhar essa noite, né? Então ele dizia que os mitos eles nascem do mesmo lugar de onde vêm os sonhos, que é esse mundo onírico, né? Então a gente não tem como saber como que os deuses das gerações vindouras vão surgir. A gente não sabe. Eles vão surgindo, né? E assim como eles vão surgindo, outras mitologias vão ficando para trás e assim vai. É uma dança contínua. Agora aqui chegando, né, no personagem em si, o Pantera Negra. Então essa questão dos animais de poder, né, isso, o Pantera Negra, então obviamente, né, ele é um ser humano com poderes de pantera, então ele mistura essa questão de homem e animal, e isso não é incomum nem nas mitologias e nem nas comics, né? Por exemplo, que a mitologia egípcia. Mitologia egípcia, os deuses tinham cabeça de animais, né? Todos eles. Então, essa representação, usar os animais para representar arquétipos é comum, não é algo, não é nenhuma novidade, né? Então, se usa, né, os animais para representação de arquétipos. E são muito úteis, porque você observa o comportamento de um animal, as características do animal, né? Então, o felino. Bom, o felino, ele é solitário, ele é silencioso, ele é furtivo, né? Os canídeos. Bom, os canídeos, eles andam em grupo, eles são mais barulhentos, eles são mais agressivos. Então, você consegue observar temperamentos, você consegue observar facetas, né, da nossa própria psique através dessas representações. Uma curiosidade é que alguns dos heróis mais populares, que mais agradam o público, são justamente esses relacionados com animais, né? Então, por exemplo, o Homem-Aranha, para quem não sabe, ele é o herói mais popular das comics, né? Ele é o herói que mais faz dinheiro, falando assim na linguagem do mundo capitalista, né? Ele é o super-herói que ele sustenta a Marvel Comics, basicamente. Com licenciamento, né? Então vende bonequinho, guarda-chuva. Eu, quando era criança, tinha guarda-chuva do Homem-Aranha, assim, guarda-chuvinha que a gente usava, né? Assim, motoca, enfim, tudo, né? Videogame. Então ele é a fábrica, é a galinha dos ovos de ouro da Marvel Comics, é o Homem-Aranha. E da DC Comics, que é a outra grande editora concorrente, é o Batman, né? Então, o Batman é 50% do faturamento da DC Comics. Então, que também é homem e morcego, homem e aranha, né? Então, eles têm essa fusão que a gente encontra muito também nos xamanismos, né? A questão dos animais de poder. Quem é das antigas vai lembrar do super-herói que passava na TV, que era o Fantasma, lembra do Fantasma? E ele tinha a força dos 10 ursos, ele usava uma roupa rosa, né? E também, né, tinha essa relação de animal de poder. Então, o animal de poder dele era o urso. E eu coloquei aqui o Wolverine, que também é um personagem super popular. E Wolverine é um nome indígena para carcaju. Carcaju é um bichinho que é pequenininho, bem brabo, né? Bom, o Alan Moore, que eu citei antes, né, ele diz que na antiguidade arte e magia eram sinônimos, que não havia diferença entre arte e magia, né? E ele acredita que isso era literal, né? Que magia era a arte. Por quê? Por que ele fala isso? Porque a arte tem o poder de mudar a consciência das pessoas. Então, ele diz que no nosso tempo a arte foi banalizada, como se a arte fosse algo só para nos entreter, né? Fosse algo para nos distrair. Enquanto antigamente a gente sabe que a arte ela era sagrada, né? Então você tem a arte sempre relacionada às religiões, às crenças dos povos, né? E assim por diante. Bom, o cinema ele é uma ferramenta que a gente tem na atualidade para contar histórias, né? Eu diria, eu descreveria talvez como uma fábrica de sonhos, né? Então a gente vai no cinema para sonhar junto, né? É um sonho coletivo. Não é tão diferente de quando na antiguidade as pessoas sentavam ao redor de uma fogueira para ouvir um contador de histórias, né? O cinema é um contador de histórias com tecnologia, né? Com imagem e som, mas
mais elaborado, né? Usando os recursos que nós temos disponível. Então, né, eu descreveria como uma fábrica de sonhos, né? Algumas inspirações, aí agora a gente chega nas referências mitológicas, né? Então, algumas inspirações para o personagem Pantera Negra. O Pantera Negra, ele na verdade, não é nenhuma inspiração, ele é construído em cima de uma figura mitológica, que é o orixá Ogum, que no Brasil, inclusive, é muito cultuado, né? O segundo orixá mais cultuado do Brasil. E Ogum, na mitologia, agora eu vou trazer os paralelos, né? Ogum, na mitologia, ele é o deus do aço e também o deus da civilização, porque com o aço a gente traz a civilização, né? Com o aço você tem as ferramentas agrícolas, né? Então com isso você tem a civilização. Então, ele é um orixá civilizatório e também um orixá guerreiro, né? Também considerado o orixá da guerra. O Pantera Negra, ele tem essa questão, né, que no mundo fictício dele, o país dele é o país que tem a maior tecnologia do mundo, né? Então ele está relacionado, o Ogum é um orixá da tecnologia, né? Então ele está da técnica e da tecnologia. Então o Pantera Negra, né, ele tem a tecnologia avançada, ele tem a roupa dele impenetrável. No lugar onde ele vive, né, no Wakanda, né, na cidade fictícia ali, o país fictício, eles têm um asteroide que caiu ali, que tem o metal mais resistente do mundo, né? E o Ogum é também um orixá ferreiro. Ele é um pouco equivalente ao Hefesto, né, da mitologia grega, assim. A mistura de Hefesto com Ares, assim, ele tem essas características misturadas. Outro detalhe que Ogum, ele era rei de uma cidade, né? Ele era filho de Odudua, que era rei da cidade de Fé, e quando Dudua perde a visão, começa a envelhecer, Ogum assume o reinado. E o Pantera Negra é a mesma coisa. Inclusive no filme aparece isso, né? Tem o pai dele, que é o rei, e quando o pai dele não pode mais sentar no trono, não vou contar tudo do filme, né? Deixar para quem não assistiu, mas quando o pai dele não pode mais ser o rei, então ele assume o reinado. Então existem paralelos bem diretos, né? Não é nem uma referência indireta, é uma referência direta. Ele foi inspirado nesse orixá. Né? Uma curiosidade dos quadrinhos, isso não aparece no filme, mas nos quadrinhos ele é casado com uma X-Men, né, que é a Ororo, também conhecido como Tempestade. E a Tempestade, ela é inspirada num orixá Xangô, né, orixá masculino. Né, é uma personagem feminina, mas é inspirada num orixá feminino. E nos quadrinhos eles são casados, né? Eles, não sei se ainda são, né, mas já foram casados nos quadrinhos e tal. E ela é considerada, né, na África, ela é considerada uma deusa, né? Então as pessoas olham os poderes dela e chamam ela de deusa. Então, para mostrar, né, como as referências mitológicas, né, eles são deuses, né? Eles estão sendo descritos como deuses. Só que numa história de fantasia, obviamente, né? É uma história fictícia de fantasia. Então é isso aí. Outra referência, isso está no filme. Então, no filme, eles são devotos, a população de Wakanda, eles são devotos de uma deusa egípcia, que é uma deusa africana, né? O Egito fica na África, né? Que é a Bastet, né? Que é aquela deusa gato. Aí lá é uma gata preta, né? Aí lá é representado como uma pantera negra. Tem até aqui uma imagem aqui do primeiro xamã, né? Então eles contam no filme, na abertura do filme, a história de como que surgiu o primeiro Pantera Negra. Então, era o xamã de uma tribo, né, novamente fazendo referência à espiritualidade. Né? Para quem não sabe, o xamanismo é a religião mais antiga do mundo. Né? Praticamente todas as nossas religiões vieram do xamanismo. Inclusive, há estudos que as posturas da yoga, né, veio dos antigos xamãs da Índia que imitavam a postura dos animais. Né? Então, dali vieram as asanas. Xamanismo é um termo genérico para as religiões tribais do mundo inteiro, né? Existia no mundo inteiro. Então, esse xamã da tribo, né? Ele descobre uma planta de poder, que é algo presente também em outras religiões, em várias religiões, né? Várias tradições.
E ele descobre os poderes, então, né, quando ele consome aquela planta de poder, ele descobre os poderes do Pantera Negra. Depois eu vou falar mais sobre isso. Outra referência, né? Então, o poder dos wakandanos, ele vem das estrelas, que é um asteroide, né? Acho que é um asteroide que chama, que veio do espaço, né? Ele caiu do espaço. É um metal lá indestrutível que caiu do espaço. É um presente dos céus, né? Que chegou. Então, é uma outra referência também que a gente encontra muito na mitologia, né? Algo que chegou do céu, algo que caiu do céu, enfim. Poder das estrelas, né? Aqui eu deixei um questionamento, né? Que o Wakanda, se é Troia ou se é Ifé. Né? Ifé é a cidade do orixá Ogum, né? Da mitologia africana. Claro, Wakanda é Ifé, né? Que o Pantera Negra é Ogum. Mas, nitidamente, há referências a Troia. Né? Então, em Troia, no mito, né, de Troia, o mito grego, e Troia existiu, né? Mas tem toda a parte mitológica. Você tem uma cidade toda fechada, uma cidade, né, toda murada. E o Wakanda é representado da mesma maneira, né? É uma cidade impenetrável. E a própria nobreza do povo wakandano, quem assistiu o filme, lembra muito, né, o que a gente viu nas representações de Troia. Assim, então, eles eram nobres, né, e etc. Há quem diga que Troia representaria a última cidade atlante, né? Existe essa hipótese, né? Eu já ouvi essa hipótese, né? Que seria uma representação da última cidade atlante, né? Que caiu, né, para os antigos gregos, né? Aqui eu coloquei referência a Hamlet. Por quê? Isso a gente encontra no Rei Leão também, né? Quem não sabe, o Rei Leão, que é uma produção da Disney, ele também é diretamente inspirado em Hamlet, né? Qual é a história de Hamlet? É o menino, né, que tem o pai assassinado pelo tio. E depois tem toda aquela jornada de vingança. O Pantera Negra, o protagonista não tem essa jornada, mas o vilão do filme tem essa jornada. Né? Então, o Killmonger, que é o vilão do filme, né? Ele tem essa jornada. Então, ele é primo, né, do herói, e ele tem o pai assassinado pelo próprio tio, e daí tem essa jornada. Né? Então, tem um Hamlet aí cruzado dentro da história. Bom, essa questão das plantas de poder, né? Esse é um tema, assim, bastante tabu, né, no movimento teosófico. Assim, eu noto que é difícil, às vezes, falar sobre esses assuntos, né? Mas, hoje, existem referências arqueológicas, então, assim, é mais do que comprovado, que os antigos rishis da Índia, que é de onde vem a sabedoria da literatura teosófica, né? A literatura teosófica, basicamente, estuda religiões de matriz indiana, né, de maneira geral, com o cristianismo também ali, né, misturado. Mas toda a sabedoria dos Vedas, né, veio dos rishis. E os rishis, segundo contam os mitos, né, utilizavam o soma, que era lá uma bebida mágica que dava o conhecimento. E hoje existem evidências até do qual era o cogumelo, né, que eles utilizavam. Então é muito parecido com o que aparece no Pantera Negra e muito parecido também com algumas pagelanças amazônicas, né? Tem algumas religiões brasileiras que utilizam essa questão das plantas de poder. Eu sei que isso ainda socialmente é muito tabu e no ambiente teosófico também é, né? Então não vou dar muito foco nisso. Mas tem essa referência e tá aí, né? A sabedoria da Índia também fala sobre isso, né? Tá lá presente e hoje já sabem até qual era o cogumelo lá, da composição lá que se fazia, né? Na doutrina secreta, eu não vou lembrar em qual texto, porque faz muito tempo que eu li, tá? Mas eu lembro que eu li a Blavatsky descrevendo um antigo ritual, antigos rituais iniciáticos, onde o neófito era enterrado, né? Ele era enterrado por vários dias. Então ela dizia que a iniciação antigamente era diferente, ela era mais ritualística, né? Então a pessoa ficava vários dias enterrados e depois ela saía e daí ela era iniciado, né? Hoje os métodos são outros, né? Mas naquela época a pessoa quase morria, na verdade, nesse processo de iniciação, né?
quase morria literalmente. Muitos morriam mesmo, né? No processo. E eu me surpreendi porque no filme tem uma cena muito parecida. Então tem a cena quando ele recebe a iniciação, né? Quando ele vai se tornar rei. E essa questão de se tornar rei é outra questão dos mitos, né? A questão de usar rei, a coroa do rei tem relação com o nosso chakra, né? Então, a questão do rei é o rei de si mesmo. Simbolicamente, é o rei de si mesmo, né? É o iniciado. É quem dominou a si mesmo. Claro que isso no filme não mostra, né? Mas é simbólico, né? Assim como nos mitos não fala claramente. É simbólico, é para nossa psique ir absorvendo esses conceitos. Então, essa iniciação que tem no filme é bem parecido com algumas que Blavatsky descreve, aí, que tinham na antiguidade mesmo. Né? Então, ele é enterrado e durante o ritual, ele tem a visão dos ancestrais. A história se passa na África, né? E a maioria das tradições africanas ela tem essa questão dos ancestrais, assim como muitas tradições orientais, né? Os japoneses, né? São muito vinculados aos ancestrais, né? Com o shintoísmo e assim por diante. Aí ele tem, isso aparece no filme, é bem bonito essa cena, né? Ele tem a visão dos ancestrais, que aí fica a nossa interpretação, né? Se foi uma viagem astral ou se foi no próprio Devakan. Os mestres dizem que é possível, né? A consciência ela se deslocar até o Devakan, né? Para ter contato com nossos ancestrais. Né? Nem sempre essas visões são no astral, né? Mas aí fica a interpretação, né? De cada um é simbólico, né? Aí cada um interpreta se acha que era o plano astral, se acha que não era e tal. Mas ele tem uma visão, então, dos ancestrais dele. E os ancestrais dele estão em forma de pantera, né? Eles estão em forma do animal de poder. O que eu acho bem bonito, né? Estão mostrando que tá ali com o totem deles, né? Com o animal de poder dele. E daí o pai dele, que é o antigo rei, né? Ou seja, o antigo mestre, o antigo iniciado, o antigo dono de si mesmo, rei de si mesmo, vem e aconselha ele. Né? Então tudo isso acontece no filme, é bem bonito, né? Então quando eu assisti na época, além de eu gostar desse gênero de filme, né? Eu assisto quase todos. Eu gosto muito de cultura pop, né? Dá para ver no meu atrás de mim aqui, eu tenho vários quadrinhos. Esses quadrinhos aqui é um pouco da minha mitologia pessoal, né? São coisas que eu gosto, que me inspiraram na minha infância, na minha juventude. E depois que eu comecei a ler mais Jung, eu estou lendo o livro vermelho do Jung, né? Eu fui vendo que o Jung ele construiu o livro vermelho, para quem não sabe, é o livro que ele descreve os anos de experimento que ele fez de experimento de exploração do próprio subconsciente dele. Né? Então, o livro vermelho é a exploração dele. Depois desses anos de exploração é que ele desenvolveu o método de terapia dele, né? O método analítico, né? A psicologia analítica. E eu percebi que o Jung ele construiu a própria mitologia pessoal dele. Ele desenvolveu através de pintura. O livro é todo ilustrado. Tem as pinturas que ele fazia, né? Então, aqui atrás eu tenho um pouco da minha própria mitologia, coisas que eu gosto, coisas que foram importantes para minha infância, né? Então, por exemplo, tem alguns quadrinhos ali atrás que eram filmes e jogos que eu olho e logo me remetem aos meus amigos da infância. Então, para mim, representa amizade. Né? Vê como a nossa mitologia pessoal ela é muito particular. Né? Uma pessoa que não está relacionada com o que está olhando ali vai olhar, tem um joguinho de videogame. Eu olho ali e me remete amizade, me remete nostalgia, amizade, infância. Então, a gente pode construir isso, né? Essa nossa própria referência mitológica particular. Já está quase no fim, tá? Eu não vou estender tanto. Algumas questões sociais que aparecem no filme, que eu achei bem bacana. Então, no final, o filme tem todo esse questionamento. Em alguns momentos, você acaba torcendo para o vilão. Eu confesso, ele é esse tipo de filme, né? Tem aqueles filmes que a motivação do vilão é tão convincente que você acaba torcendo para ele, né? Em muitos momentos. E você torce para o vilão em muitos momentos aqui. Porque a motivação dele é válida, né? Então ele diz, olha, o nosso povo, né? Eles são negros, né? Diz assim, o nosso povo está sofrendo no mundo e a gente está aqui com riqueza e a gente não ajuda ninguém. Ele está dizendo isso, né? E aí no final do filme eles tentam fazer algo a respeito. Então mostra eles criando um centro comunitário, né? Que vai ajudar as pessoas
de bairros vulneráveis lá dos Estados Unidos, né? A aprender, né, educação, tecnologia e etc, né, para reduzir a desigualdade social, vulnerabilidade social e etc. Né? Aqui a gente tem a resposta que, de novo, né, o único lugar onde a gente pode atuar para melhorar o mundo é a educação. Né? Não existe outra solução. Às vezes não é o suficiente, mas é onde a gente pode atuar, né, para um mundo melhor. Outra questão do filme que tornou ele muito relevante é a questão da representatividade. Então a gente sabe que nos Estados Unidos, né, o cinema norte-americano, ele sempre teve muitos tabus com a representação de atores que não são brancos. Isso sempre existiu. Hoje está um pouco menor, mas sempre existiu. Por exemplo, todo mundo lembra do Bruce Lee. Lembram do Bruce Lee? Lembram de uma série que tinha o Bruce Lee e que ele usava uma máscara? Que ele era um chofer do Besouro Verde. Ele usava uma máscara, ele era o Catu. Foi nessa série, acho que é dos anos 60, né? Foi nessa série que o Bruce Lee ficou famoso. Aí depois fez filmes e tal. Sabem por que o Bruce Lee usava máscara? Porque o diretor da série disse assim: você é asiático demais para aparecer na TV. Né? Então, a gente sabe que o cinema, a televisão, sempre teve isso, né? Sempre teve esse embranquecimento dos personagens. Então, por exemplo, eu falei antes do super-herói fantasma, né? O super-herói fantasma, ele vivia na África e ele era branco, né? Então, eu lembro de uma... Todo mundo já ouviu falar, acho que, do Muhammad Ali, que foi considerado o maior boxeador da história norte-americana, né? Muhammad Ali, ele era uma pessoa muito inteligente, né? Ele fazia muitas críticas sociais e tal. E daí ele conta que quando ele era criança, ele assistiu o Tarzan. E o Tarzan era um homem branco que batia nos vilões pretos, né? Na África, né? E ele dizia assim, e o Tarzan conversava com os animais, né? E ele dizia assim, nós negros estamos há milhares de anos na África e não sabemos falar com os animais, né? Ele conseguia falar com os animais. Então, dizendo assim como que sempre existiu essa questão, em resumo, né? De Hollywood ter o tabu de botar um ator branco para representar os egípcios, né? O maior exemplo é os egípcios, né? Então, muita gente ainda acha que os egípcios eram brancos, né? O Egito não, parece que não ficava na África, né? Ficava na Europa, alguma coisa assim. Por quê? Porque tinha essa questão, né? Representar a Cleópatra como uma mulher branca e etc. Então, esse filme foi muito relevante porque o elenco eram pessoas negras mesmo, né? Para representar a África, né? Como é. E então ele trouxe essa questão da representatividade. Então tem muitas crianças que muitas vezes não se sentiam motivadas a ver heróis que elas não conseguiam se identificar, porque é assim, né? Você vê um herói e você se imagina no lugar do herói. Mas se o herói não parece com você, às vezes é difícil fazer essa projeção. Então a gente precisa de heróis de todas as cores, tipos e gêneros, né? Para todo mundo ter como se identificar, para todo mundo poder se imaginar nesse universo, que é para isso que serve, né? Ele serve para representar nosso mundo onírico, para que a gente desperte a divindade dentro de nós, desperte a nobreza dentro de nós. Então, só para dizer que socialmente ele foi muito importante. E o ator, o Chadwick Boseman, ele fazia visita aos hospitais, né? Porque, enfim, o herói é importante socialmente, assim, teve um impacto social relevante, né? E ele fazia visitas aos hospitais. O que a maioria não sabia é que ele sofria de câncer. Ele já estava há alguns anos no tratamento do câncer quando o filme foi lançado. Essa é a parte triste agora do final da apresentação, né? E ele veio a falecer 2 anos depois da estreia do filme. Então, eu lembro que na época eu fiquei bem impactado com isso, né? Que ninguém sabia, né? Ninguém imaginava e tal. Então, foi bem assim, né? Super-herói que nos deixou. Super-herói da vida real também, né? Ele era envolvido em causas sociais, né? Ajudava e tal. Enfim, né? Então é isso, gente. Acho que esse é o último slide. Então é isso. Eu espero ter trazido um pouquinho, né? Pra gente... É claro, tem muito filme de super-herói que é ruim mesmo, tá? Essas referências, nem sempre o roteirista, o diretor
estão conscientes de toda essa questão mitológica? Obviamente que não, né? Mas, só para dizer que as crianças, os jovens, os adultos, eles buscam essas referências até por carência de referência mitológica. Né? Então, é um gatilho psicológico, né? A gente precisa de referências mitológicas. E elas são disponibilizadas para nós de diversos formatos. Alguns vão gostar de estudar mitologia, alguns de ir no cinema, alguns de ler história em quadrinhos, e alguns vão ir para os livros, alguns vão fazer um pouco de tudo disso, e assim por diante. É isso. Estou aberto a perguntas, críticas, dúvidas. Muito obrigado.